Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos concluindo, minha gente, a leitura do livro de Deuteronômio. E, bem assim, também estaremos vendo a conclusão da existência de Moisés ante a lei, o monte em que o Senhor disse que ele haveria de falecer, né? E logo em seguida, na verdade, antes disso, ele já no monte, o Senhor fala com ele e ele vai dar sua bênção ao povo de Israel. Logo em seguida, a gente vê como que fim da sua vida. E Salmos, a gente está caminhando também para o finalzinho da leitura deste, o capítulo mais longo, a gente vai concluir hoje. Em sequência, leremos o capítulo 60 de Isaías, falando sobre a Nova Jerusalém. No capítulo 8 de Mateus, a gente vai ver falar a respeito das obras maravilhosas de Cristo, quanto às obras extraordinárias, na verdade, né? Que é os seus milagres, as curas que ele exerceu e tantos outros. Então, antes de iniciarmos essa peregrinação a respeito desses fatos históricos muito importantes e lindos, vamos conversar com o nosso Deus e Pai, pedindo a Ele sabedoria, discernimento, para que possamos aplicar, sabermos como aplicar essas verdades que foram ditas há tanto tempo nos dias de hoje. Então, fecha teus olhos e ora juntamente comigo. Pai eterno, Deus maravilhoso, excelso, bendito, santo, como que tu és sublime, ó Pai. Louvamos ao Senhor, porque além do Senhor ser digno de ser louvado e adorado, o Senhor tem sido bom para conosco. Tem nos dado a graça de existirmos, de termos saúde, de termos força o suficiente para cumprirmos com as nossas tarefas. Te agradecemos, ó Deus, porque até mesmo se essa força nos falta, o Senhor tem nos abençoado com pessoas que nos auxiliam para que venhamos conseguir exercer aquilo que nos é necessário para mantermos a nossa existência quanto a alimentarmos, nos higienizarmos e até mesmo nos locomover. Obrigada, Pai, porque em tudo o Senhor tem sido bom, tem nos sustentado e tem feito com que não venha nos faltar aquilo que de fato necessitamos. Obrigada por estar presente em nossas vidas e das diversas maneiras nos mostrar o quanto carecemos de Ti e o quanto o Senhor nos é o suficiente para que possamos, de fato, sermos gratos e consigamos levar nossa vida de forma que glorifique o Teu nome. Pai, estamos diante da Tua presença, na dependência do Senhor, clamando que o Senhor fale aos nossos corações, nos instrua, porque as Tuas palavras foram escritas há tanto tempo, mas é bem verdade que ela ainda nos ensina e tem muito a nos instruir quanto à nossa realidade de hoje. E pedimos que o Senhor nos dê a graça, apesar da nossa limitação, de compreendermos aquilo que nos cabe aplicarmos hoje, o que nos cabe tomarmos quanto a decisões para que venhamos te honrar e te louvar hoje, ó Pai. E assim a gente persevere, não só hoje, mas durante todos os dias das nossas vidas, quanto o Senhor vier nos abençoar. É assim que nós te oramos e clamamos ao Senhor pelos méritos do teu Filho amado Jesus Cristo, o qual é digno e vive e reina para todo sempre, ó Deus. Amém. Capítulo 33 de Deuteronômio, que vai dizer exatamente o seguinte. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Ele disse: O Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã. Ele veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão na tua mão.
Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos deu a lei, a herança da congregação de Jacó. O Senhor se tornou rei em Jesurum, quando se congregaram os chefes do povo com as tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, e que não sejam poucos os seus homens. Isto é o que disse de Judá. Ouve ao Senhor a voz de Judá e faze com que volte ao seu povo. Com as tuas mãos luta por ele, e se tu ajuda contra os seus inimigos. De Levi disse: Dá ao Senhor o teu tumim e o teu urim, para o homem fidedigno que tu provastes em Massar, com quem discutiste nas águas de Meribá, aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi, e que não conheceu os seus irmãos e não estimou os seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ensina os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Oferece incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. De Benjamim disse: Amado do Senhor habitará seguro com ele todo dia. O Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. De José disse: Bendita do Senhor seja a sua terra, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente das colinas eternas, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude e da bondade daquele que apareceu na sarça. Que tudo isto venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre os seus irmãos. Ele tem a imponência do primogênito de um touro, e os seus chifres são como os de um boi selvagem. Com eles rachará todos os povos até a extremidade da terra. Tais, pois, são as miríades de Efraim, e tais são os milhares de Manassés. De Zebulon disse: Alegre-se Zebulon nas suas viagens, e você, Issacar, nas suas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte, ali oferecerão sacrifícios aceitáveis, porque sugam a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. De Gade disse: Bendito aquele que expande o território de Gade. Como leoa, ele fica à espreita e despedaça o braço e o alto da cabeça. Ficou com a melhor parte, porque ali estava escondida a porção que cabe ao chefe. Ele veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. De Dan disse: Dan é um leãozinho que vem saltando de Bazã. De Naphtali disse: Naphtali receberá favores, e cheio da bênção do Senhor possuirá o lago e o sul. De Azer disse: Bendito seja Azer entre os filhos de Jacó, que ele seja favorecido pelos seus irmãos e banhe em azeite os seus pés. Sejam de ferro e de bronze os seus ferrolhos, e que a sua paz dure como os seus dias. Não há ninguém como Deus, ó Jesurum. Ele cavalga sobre os céus para ajudar você e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a sua habitação e por baixo de você ele estende os braços eternos. Ele expulsou os inimigos de diante de você e disse: Destrua-os. Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará a sós, numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Feliz é você, Israel. Quem é como você, povo salvo pelo Senhor, que é o escudo que o socorre, a espada que lhe dá alteza? Assim os seus inimigos se sujeitarão a você e você pisará os seus altos. Capítulo 34 do livro de Deuteronômio. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao alto do monte Pisga, que está em frente de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan,
e todo o Naphtali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até a região de Zoar. E o Senhor disse a Moisés: Esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que a daria à descendência deles. Estou permitindo que você a veja com seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido e ele não havia perdido o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto do luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Capítulo 119, seus versos finais do 145 até o 176 de Salmos. Verso 145. De todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor. Observo os teus decretos, clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Levanto-me antes do amanhecer e clamo na tua palavra, espero confiante. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que seguem a maldade. Eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto aos teus testemunhos, há muito sei que os estabeleceste para sempre. Xexe. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários, mas eu não me desvio dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Vê como amo os teus preceitos. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Shin. Poderosos me perseguem sem motivo, mas o que o meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Odeio e detesto a mentira, mas amo a tua lei. 7 vezes por dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz têm os que amam a tua lei. Para eles não há nada que os faça tropeçar. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos, eu os amo profundamente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Tal. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra, chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra, que os meus lábios te louvem, pois me ensinas os teus decretos, que a minha língua celebre a tua lei. Pois todos os teus mandamentos são justos, que a tua mão venha me socorrer, pois escolhi os teus preceitos. Anseio pela tua salvação, Senhor, a tua lei é o meu prazer. Que eu possa viver para te louvar e que os teus juízos me ajudem. Ando errante como ovelha perdida, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Capítulo 60 do livro de Isaías.
Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Levante os olhos ao redor e veja, todos se reúnem e vêm até você. Os seus filhos chegam de longe e as suas filhas são trazidos nos braços. Ao ver isso, você ficará radiante de alegria, o seu coração baterá forte e se dilatará de júbilo. Porque você receberá a abundância do mar e as riquezas das nações serão trazidas a você. O seu território ficará coberto por uma multidão de camelos, os dromedários de Midian e de Efa. Todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de você, os carneiros de Nebaiote a servirão. Serão aceitos ao serem oferecidos sobre o meu altar, e eu tornarei mais glorioso o templo da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas voltando ao pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. À frente virão os navios de Tarsis para trazerem de longe os seus filhos, ó Jerusalém, e com eles a prata e o ouro para a santificação do nome do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque ele revestiu você de glória. Estrangeiros edificarão as suas muralhas e os seus reis a servirão, porque no meu furor eu a castiguei, mas na minha graça tive compaixão de você. Os seus portões estão sempre abertos, não serão fechados nem de dia nem de noite, para que lhes sejam trazidas as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não a servirem perecerão. Sim, essas nações serão totalmente arrasadas. A glória do Líbano virá a você, o cipreste, o almoeiro e o bruxo conjuntamente para adorarem o lugar do meu santuário. E farei glorioso o lugar em que descansam os meus pés. Também virão e se inclinarão os filhos dos que a oprimiram. Todos os que a desprezaram se prostrarão até as plantas dos seus pés e a chamarão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Você era uma cidade abandonada e odiada, um lugar onde não passava ninguém, mas eu farei de você uma glória eterna, uma alegria de geração em geração. Você manará o leite das nações e se alimentará ao peito dos reis. E saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Em vez de bronze, eu lhe trarei ouro. Em vez de ferro, eu lhe trarei prata. Em vez de madeira, bronze. Em vez de pedras, ferro. Farei com que a paz seja o seu inspetor e com que a justiça seja o seu opressor. Nunca mais se ouvirá falar da violência da sua terra, nem de ruína ou destruição em seu território. Mas às suas muralhas você chamará salvação e aos seus portões louvor. Nunca mais o sol será a sua luz durante o dia e o resplendor da lua nunca mais a iluminará, pois o Senhor será a sua luz perpétua e o seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá e a sua lua nunca minguará, porque o Senhor será a sua luz perpétua e todos os dias do seu luto chegarão ao fim. Todos os do seu povo serão justos e para sempre herdarão a terra. Serão renovos que eu plantei, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O pequeno virá a ser 1000 e o menor uma nação forte. Eu, o Senhor, farei com que no tempo certo isso logo se cumpra. Capítulo 8 do livro de Mateus, que diz: Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo.
E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este vá, e ele vai. E a outro venha, e ele vem. E ao meu servo faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: siga-me, e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando Jesus chegou à outra margem, à terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: o que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava pastando, não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Jesus disse: pois vão. E eles, saindo, entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram, e, chegando à cidade, anunciaram todas estas coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e, ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. Amém. Até amanhã, a mais uma leitura da Palavra do Senhor. Fiquem com Deus.